Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Esta aula compõe um conjunto maior que é a Lei Complementar 79 de 2012 do Estado de Tocantins. Esta lei trata sobre a organização básica da Polícia Militar. Quando falamos de organização básica, significa dizer quais são os órgãos, não é isso? Nós temos diversos tipos de órgãos na estrutura da Polícia Militar e a lei ela traz isso de forma organizada e coordenada. Na aula de hoje, nós vamos falar tudo que você precisa saber para o concurso sobre os órgãos de direção. Só dando uma deixazinha para vocês, quando você ouvir falar direção, significa dizer quem está no topo, quem comanda, quem lidera, quem manda de fato e de direito, né? Órgãos de direção, né? Então aqui, rapidamente, a emenda da lei, Lei Complementar 79 de 27 de abril de 2012, dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado de Tocantins e adota outras providências, né? Esta lei, só para você situar na lei, como geral, nós temos 3 capítulos, tá certo? O primeiro capítulo, aula administrada, aula dada, aula disponibilizada. O segundo capítulo, nós falamos da estrutura geral bacana. E agora nós vamos falar sobre os órgãos de direção. Lembrando que não é apenas direção, né? Nós temos órgãos de apoio, próxima aula, depois órgãos especiais de execução, uma aula só, gestão profissional e disposições gerais e transitórias. Então, aqui é um curso, o professor separou, né, sessão por sessão, capítulo por capítulo, para quê? Para o aluno ter uma noção do todo. Bacana? Órgãos de direção. Já dando a deixa para vocês, né, nós temos aqui, podemos dizer que os órgãos de direção é composto, né, pelo comandante-geral e pelo Estado-Maior, né? Então, nós temos aí as duas entidades, os dois órgãos previstos na estrutura organizacional da polícia que vão exercer a direção na polícia, né? Então, vem comigo, rapidamente, dos órgãos de direção, compete aos órgãos de direção, né? Olha só, aos órgãos de direção, né? Ou seja, é mais de um. Não é somente o comandante-geral, né? Então, você tem que entender quais são esses órgãos de direção. Primeira coisa, a primeira coisa importante, o que compete? Ou seja, competência para os órgãos de direção. Gente, quem está no topo? Vamos lá, princípio administrativo, né? Quem está no topo de uma estrutura é responsável o quê? Pelo planejamento, né? Quem planeja não executa, quem executa não planeja. Então, os órgãos de direção vai ter o quê? A formulação das diretrizes do planejamento, do comando, da liderança, responsável pelos resultados, ok? Pela normatização, todas essas funções que eu falei fazem parte do quê? Dos órgãos de direção. E claro que as competências vai trazer isso, né? O comando, a administração e o planejamento geral com vistas à organização da corporação. É exatamente quem está no topo, olha só, aos órgãos de direção, o comando da tropa, a administração da tropa, o planejamento da tropa com vistas à organização da corporação, né? Lembre-se, nós temos 4 tipos de órgãos, órgão de direção, está lá. Depois, órgãos de apoio, que vai dar apoio para a corporação e para os órgãos de direção. Professor, eu quero exemplo de apoio logístico, material logístico, tá certo? Músico, saúde, ou seja, é atividade meio, né? Depois você tem os órgãos de execução, que realmente é aqueles órgãos que vão executar o policiamento ostensivo, está lá, policiamento lá na comunidade, não é isso? O policiamento, né? Então, aquilo é a execução, tá? Então, aqui os órgãos de direção. 2, o acionamento por meio de diretrizes e ordens dos órgãos de apoio e de execução. Vamos interpretar esse cara aqui, que diz muita coisa. Vem comigo, ó. Acionamento. Então, você vai acionar a tropa por meio de quê? Diretrizes. O que é meio de diretrizes, né? Os órgãos de direção vão elaborar diretrizes, portarias e regras, né,
que elas serão aplicadas automaticamente. Os membros da corporação têm a obrigação de obedecer essas diretrizes, né? Então a tropa será acionada por meio de diretrizes e ordens, comando verbal ou escrito, né? Dos órgãos de apoio e de execução. Olha aí, quem planeja não executa. Quem que planeja? Os órgãos de direção. Quem que vai executar vai ser o apoio e a execução por meio de diretrizes e ordens, né? E, finalmente, terceira competência dos órgãos de direção, né? A coordenação, o controle, a fiscalização e a atuação dos órgãos de apoio e de execução. Outra função importante de quem está no topo da pirâmide é isso, né? O topo da pirâmide é responsável pelo resultado geral da corporação. E este resultado geral da corporação, né? Ela consegue garantir através da coordenação, até um controle, fiscalização da atuação dos órgãos de apoio e de execução. Apoio, atividade meio. Execução, atividade fim. Tá? Estou falando isso porque vocês vão ter que saber. Na prova, o examinador vai dar um exemplo dos órgãos de direção para você, algum exemplo de alguns órgãos, né? E você vai ter que ter o discernimento para identificar se é um órgão de direção, um órgão de apoio, um órgão de execução. Nessa aula, eu vou simular alguns exercícios para vocês fixarem um pouquinho o conteúdo. Vem comigo, né? Os órgãos de direção compõem o comando geral da corporação que se constitui do... Vamos lá, gente. Então, o órgão de direção está localizado aonde? No comando geral da corporação, no QG, no comando geral. Então, todos os órgãos de direção estão onde? No comando geral, né? E no comando geral é constituído por dois órgãos: o comandante geral e o Estado-Maior, né? O comandante geral, tá? É o responsável e está no topo da hierarquia, né? Lembre-se que aqui é a polícia militar, e polícia militar que difere do pessoal civil é sobre os princípios da hierarquia e da disciplina. Hierarquia, apenas uma pessoa manda, tá? Na hierarquia, você sempre obedece a um chefe, tá? Você está subordinado a uma pessoa. E claro que na polícia você vai chefe do chefe do chefe do chefe até chegar no topo. Quem que está no topo? Quem que está no topo é o comandante geral, né? Então, no âmbito da Polícia Militar do Estado de Tocantins, e aí eu já faço um adendo aí para todas as polícias do Brasil todo, né? Todas as polícias militares, o comandante geral está no topo, tá? Ele está no topo, né? Então, o topo, né? Está no topo da hierarquia. Professor, e o outro, o Estado-Maior? Estado-Maior é um outro órgão de direção, tá? Então, o comandante-geral, ele faz parte dos órgãos de direção. Então, Estado-Maior, a gente vai falar um pouco mais sobre o Estado-Maior. Bacana? O que vem a ser o Estado-Maior, né? Bacana, fechou, né? Então, por hora, vamos lá, os órgãos de direção estão compostos aonde? No comando geral. E no comando geral da organização, nós temos o comandante geral e nós temos aqui o Estado-Maior. Vamos falar do comandante geral agora. O nome já diz, comandante geral, tá? Comandante geral. Então, você tem que entender o seguinte, o que tem de maior liderança na polícia é o comandante geral. Responsável superior pelo comando. Pô, comando geral. Comando geral é o órgão de direção. E dentro desse órgão de direção, quem está no topo é o comandante geral, é o responsável superior. Isso que está escrito aqui. Tá? Pela administração e pelo emprego da corporação. É nomeado por ato do chefe do Poder Executivo. Tá? Ou seja, quem que nomeia é o governador. O provimento dele é por nomeação, tá certo? Ele vai ser nomeado. Quem nomeia vai ser quem? O Poder Executivo. Claro que o comandante-geral ele vai estar subordinado ao chefe do Executivo, ao governador. Tanto é que ele que nomeia, né? Vai nomear entre quem? A lei, claro, a legislação, trouxe o requisito para o governador, né, trouxe o requisito para ser cumprido para o governador para escolher o comandante-geral da polícia. Dentre os coronéis, atenção, da ativa, tá?
não pode ser coronéis da reserva, tem que ser coronéis da ativa, isso pode ser objeto da sua prova. Diplomados em curso superior de polícia. Tá? Então, curso superior de polícia, tá certo? É um curso aqui específico para a área de segurança pública, inclusive delegados de polícia fazem também, né? No âmbito da polícia civil, tá? Então, da polícia, o que? Pertencentes ao quadro de oficiais, tá? Militares, QOPM do estado de Tocantins, né? Então, são 3 requisitos para o cara ser o comandante-geral da Polícia Militar de Tocantins. Primeiro, ter a patente de coronéis. E esse tem que ser o quê? Coronéis da ativa. Segundo, tem que ter o curso superior de polícia. E, claro, tem que pertencer à corporação do estado de Tocantins, né? Ah, professor, isso aqui é claro, né? Óbvio, tá certo, né? Mas olha só, se não tivesse isso, vê se podia acontecer. Eu sou do estado de Tocantins, eu sou governador, tá? Estou lá, governador, mas eu sou matogrossense. E lá na minha terra tem um coronel da polícia da ativa. Lá na minha terra tem um cara que tem um curso superior. Só que a lei diz, não diz que tem que ser do Tocantins, do quadro oficial de Tocantins, né? Ele é do quadro de oficiais de Mato Grosso. Então, olha só, entenderam? Então, a lei diz o seguinte, que tem que ser coronel da ativa, tá? Coronel da ativa, tem o curso superior e pertencer aos quadros da nossa PM, de Tocantins. Bacana? Fechou. Então, são os 3 requisitos para o provimento do comandante-geral, tá? E aí vou dar uma dica para vocês, eu não sou da polícia, tá? Mas já tive muito contato com a polícia. Você, lá no exercício do seu cargo, nunca entra em rota de colisão com o comandante-geral, cara, tá? Preste atenção nisso, nunca, porque só você que vai sair perdendo. Esse cara aqui é o cara. Ele é o cara. Bacana? Fechou? Vem comigo aqui. Então, ele é responsável pela polícia total, ok? Pelo comando geral, administração. O segundo órgão que compõe o comando geral é o Estado-Maior. Professor, pergunta que não cala. Estado-Maior, nome bonito, sim. O Estado-Maior está acima do coronel? Não. Parágrafo único. O comandante-geral é auxiliado pelo Estado-Maior. Tá? Aí essa palavra aqui, auxiliado, a gente pode ter várias interpretações, né? Mas uma das interpretações, que não querendo prolongar muito esse assunto, esse auxiliado aqui é no sentido de assessoramento, tá? Assessor, tá? Professor, o que mais, professor? Esse auxiliado significa também uma vinculação de subordinação, tá? Então, o Estado-Maior, ele auxilia quem? O comandante-geral, tá certo? O cara de cima, ok? Bacana. E agora, professor, agora nós vamos detalhar um pouco mais sobre esse cara chamado de Estado-Maior, né? Então, antemão, Estado-Maior é uma denominação que veio lá do Exército, que algumas polícias dos estados incorporaram essa denominação, Estado-Maior, né? Vem comigo aqui. Vamos ler no artiguinho da lei e depois a gente vai explicar para vocês em detalhes, para você entender o Estado-Maior. Por hora, você já sabe o seguinte, que do órgão de direção, nós temos basicamente 2 órgãos de direção, o comandante-geral e o Estado-Maior. Vocês já sabem que o comandante-geral ele é o responsável superior pelo comando da polícia, bacana, pela administração da polícia, ok? E você sabe que o Estado-Maior é responsável para auxiliar o comandante-geral. O Estado-Maior é o responsável perante o comandante-geral por ações de planejamento, estudo, orientação, coordenação, fiscalização, controles da atividade da PMTO, cabendo-lhe a formulação de diretrizes, ordens e normas gerais de ação do comandante-geral no acionamento dos órgãos de apoio e de execução, no cumprimento de suas missões, né? Ok, bacana. Depois eu vou voltar a esse assunto aqui. Então, só para entender, só para... professor, eu não consegui visualizar. Então, você tem aqui o Estado, você tem o comandante, que está no topo. Abaixo do comandante, você tem o Estado-Maior. Todas as ordens, comandos, pedidos, orientações do comandante passam pelo Estado-Maior,
o Estado-Maior ele é responsável em processar essa informação e fazer cumprir diante dos órgãos de apoio e os órgãos de execução. Ok? Cumprimento de suas missões, né? Buscando na internet, né, o conceito de Estado-Maior para clarificar esse assunto, porque muitas pessoas aí, é a primeira vez que as pessoas estão se deparando com isso, potencial questão de concurso, né? Vamos lá. Conjunto de oficiais que assessoram um oficial general no comando de uma organização militar ou de uma força. Olha só, um conjunto de oficiais que assessoram o oficial general, no caso o comandante, né, no comando de uma organização militar ou força. Tá? Como seria isso, professor? Buscando na internet, eu queria trazer aqui o organograma da Polícia Militar de Tocantins, mas eu não consegui encontrar na internet esse organograma. Eu achei o organograma da Polícia Militar de São Paulo, né? Claro que não tem a mesma estrutura, mas para que o aluno visualize, olha só. Esse cara aqui, ó, comandante-geral, olha aí, ó, comandante-geral, tá? Comandante-geral. Comandante-geral, tá aqui esse cara, né? Aí esse cara tem aqui, ó, gabinete do comandante-geral, tá aqui, né? Assessorando o quem? Abaixo dele tem quem? O Estado-Maior. Então é o seguinte, todas as ordens do comandante passam pelo Estado-Maior, ele processa e aí ele faz o devido comando para os órgãos de apoio ou os órgãos de execução. Tá? No caso do Estado do Tocantins, o Estado-Maior é composto por 7 seções, 7 partes, né? Ou seja, 7 subcomandantes específicos em uma área. Então, esse Estado-Maior ele vai ser o responsável não só do fluxo vertical descendente, como o fluxo ascendente, né? Olha aí, as tropas, né? Vem para cá, ó, tá vendo? E aqui sobe para o comandante-geral para deliberação, controle e coordenação. Bacana? Fechou? Então vamos voltar aqui, ver se vocês entenderam esse fluxo aqui do Estado-Maior. Muito importante, porque, inclusive, no exercício de suas funções aí, que eu tenho certeza, estudando aqui no Lá Concurso, vocês têm reais possibilidades de aprovação, né? Então, para vocês entenderem lá no exercício da sua função. O Estado-Maior é o responsável perante o comandante-geral por ações de planejamento, estudo, orientação, coordenação, fiscalização, controle das atividades da PMTO, cabendo-lhe a formulação de diretrizes, ordens e normas gerais de ação do comandante-geral no acionamento dos órgãos de apoio e de execução no cumprimento de suas missões, né? Então, esse quadro aqui, o organograma, ajuda bastante nessa interpretação, né? Então, eu disse o seguinte, o Estado-Maior é composto por as seguintes seções. Olha só, 7 seções, né? Primeira seção, tá? Responsável pelo planejamento de matérias relativas à gestão profissional e à legislação, ou seja, lá vai ter um coronel, né, que vai ser responsável pela gestão profissional da tropa e pela legislação inerente à tropa, né? O cara vai ser o especialista. Então, todos os assuntos do comandante-geral em relação a isso, ele vai ter um cara especializado nisso, focado, né? Seção 2, responsável pelo planejamento das atividades de inteligência, contra-inteligência, guarda e manutenção de documentos e arquivos sigilosos e por confeccionar o boletim geral reservado da corporação, né? Então, aí, toda aquela parte sigilosa vai ter um coronel responsável por essa parte, né? Seção 3, responsável pelo planejamento dos assuntos relativos à articulação operacional, à administração ao controle das operações policiais, militares e pelos estudos, doutrina e pesquisas relativos à preservação da ordem pública, ao policiamento ostensivo e à padronização de procedimentos operacionais da corporação, né? Seção 4, responsável pelo planejamento das matérias relativas à logística, infraestrutura e ao controle patrimonial da corporação. Seção 5, responsável pelo planejamento das atividades de comunicação social, publicidade, relacionamento com mídia, cerimonial, eventos, marketing institucional, né, com certeza. Essa seção 5 aqui
Ele deve pegar alguém no quadro aí que tem alguma especialização em comunicação, né, ou é formado em comunicação, publicidade, né? Seção 6, responsável pelo planejamento de matérias relativas ao orçamento e às finanças da corporação. Seção 7, responsável pelo planejamento das matérias relativas às atividades de informática, telecomunicações, à elevação da qualidade do serviço no âmbito das suas atribuições, através da eficiência e da economicidade das atividades administrativas e operacionais da corporação. Parágrafo 1º, 2º e 3º, rapidamente. Chefe da 5, né, PM5, seção 5, formula a função de assessor de comunicação. Então, assessor de comunicação da corporação vai ser o chefe da seção 5. Né? Chefe da seção 7 acumula a função de assessor técnico de informática e telecomunicações. Ou seja, né, o Estado-Maior é composto por 7 seções específicas com produtos, com especialistas que têm a missão de assessorar quem? Diretamente o comandante-geral. Então, as ordens do comandante passam, né, pelo Estado-Maior e assim ele vai se distribuir. Bacana? Então, essa é uma das funções do Estado-Maior. Bacana, fechou 10, né? Maravilha, né? Ok? Vamos lá. Né? Entenderam? O chefe do Estado-Maior, ou seja, lá tem 7 seções, tá? E dentro dessas 7 seções você vai ter um cara que vai ser o chefe do Estado-Maior da PM Tocantins. É o principal assessor do comandante-geral, competindo-lhe a direção, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos do Estado-Maior, cumulativamente com a função de subcomandante-geral da PM Tocantins. Ou seja, o subcomandante-geral, ele vai ser também o chefe do Estado-Maior. Cara, pelo amor de Deus, isso aqui é uma questão... Esse cara aqui é uma questão de prova, cara, tá? De prova. Você tem que... Isso pode cair na prova. Então, é o seguinte, o chefe do Estado-Maior, ele é o subcomandante. Ele acumula as 2 funções, chefe do Estado-Maior, tá certo? E o subcomandante, ou seja, o 02 na estrutura da Polícia Militar de Tocantins, tá? Ok? Ele é o principal assessor do comandante-geral. Ele está subordinado ao comandante-geral. Parágrafo 1º. O chefe do Estado-Maior, ou seja, o subcomandante, substitui o comandante-geral em seus impedimentos legais eventuais. Ou seja, tá? Ou seja, o cara, ele vai ser o quê? Ele vai ser o substituto imediato do comandante-geral. 2. O chefe do Estado-Maior é nomeado por ato do chefe do Poder Executivo, mediante indicação do comandante-geral, dentre os coronéis da ativa pertencentes ao quadro de oficiais da PM, e tem precedência funcional sobre os demais policiais militares, exceto sobre o comandante-geral. Ou seja, precedência funcional, ele precede, né? Então ele está somente abaixo do comandante-geral. Bacana? Vamos lá. O parágrafo 2º ele vai dizer o seguinte: como é que vai ser a nomeação desse cara? Primeiro, quem nomeia esse cara, o subcomandante, vai ser quem? O governador, chefe do executivo. Só que essa aqui vai ser uma indicação, vai ser uma nomeação que tem que passar por uma indicação do comandante-geral. Então, o comandante-geral que escolhe quem vai ser aí, que indica, na verdade, quem vai ser seu subcomandante. Por quê? É muito simples. Cara, você é o comandante-geral, então você tem que ter a liberdade para compor a sua equipe de trabalho de acordo com a sua convicção e a sua política institucional que você pretende implementar na polícia, né? Então, ele indica para o governador quem vai ser o subcomandante, né? Entre os coronéis pertencentes ao quadro de oficiais da Polícia Militar. Bacana? Ok, fechou, né? 13. No Estado-Maior, nós temos, então, o chefe do Estado-Maior e nós temos o subchefe, tá? Então, o subchefe do Estado-Maior substitui o chefe do Estado-Maior em seus impedimentos legais e eventuais, né? Então, está aqui para vocês, né? Então, o subchefe do Estado-Maior substitui o chefe do Estado-Maior em seus impedimentos legais e eventuais, ou seja, substituto imediato, né? Pergunta de concurso: professor, o subchefe do Estado-Maior faz parte de um órgão de apoio? Não. O subchefe do Estado-Maior pertence aos órgãos de direção.
O subchefe do Estado-Maior é nomeado por ato do chefe do Poder Executivo, mediante indicação do comandante-geral, dentre os coronéis do quadro oficial do PM, da corporação, e tem precedência funcional sobre os demais policiais militares, exceto do comandante-geral e do chefe do Estado-Maior. Ou seja, o subchefe do Estado-Maior ele é o terceiro da hierarquia de comando da Polícia Militar. Pronto. Terminamos essa maravilhosa aula aí sobre órgãos de direção. Vem comigo aqui, né? Sempre Augusto Cury, né? Um cara aí da inteligência emocional hoje fantástico, né? A vida é um grande espetáculo. Só não consegue homenageá-la quem nunca penetrou dentro do seu próprio ser e percebeu como é fantástica a construção da sua inteligência, né? Exatamente, né, cara? A inteligência do ser humano é incomparável, né? Quando você adentra dentro da sua própria inteligência, nós temos vários tipos de inteligência, né? Você vê quão boa é a vida. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui! Clique lá